Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Sou André Luiz Oliveira. Você sabe que aqui, a cada episódio, tem um bate-papo, uma conversa com muito conhecimento, com muita informação, com questões de utilidade pública. E hoje não vai ser diferente. Mas antes da gente começar, quero que você se inscreva no nosso canal, quero que você também ative o sininho, que aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo, o YouTube vai te notificar. E lembrando vocês que o nosso podcast ele passa aqui no YouTube, passa também nas plataformas de podcast, também está lá na programação da Croma Mais TV, www.tvcroma.com.br. E depois, esse conteúdo nosso, os cortes, vão lá para as minhas redes sociais, André Luiz Oliveira, é Instagram, é Facebook, é TikTok, é Kawaii, aonde você quiser, você tem lá os nossos cortes. Combinado? Depois eu quero ouvir a opinião de vocês, então deixa o teu comentário. Isso é importante para a gente saber se você está gostando, se você não está gostando, sugestões, críticas também, tá bom? Então hoje nós vamos falar assim de algo bem interessante. É um tema que nós já tratamos aqui num episódio passado, mas com um olhar um pouquinho diferente. No cenário dinâmico e desafiador de São Paulo, onde as oportunidades parecem infinitas, os jovens encontram no empreendedorismo uma maneira de se destacar e criar impacto. Em uma cidade onde a inovação tecnológica avança rapidamente, muitos têm descoberto que o sucesso nos negócios vai além de ganhar dinheiro. Trata-se de transformar vidas e comunidades. Mas como jovens empreendedores podem encontrar direção em um ambiente tão competitivo e incerto? Hoje exploraremos como a fé pode ser um pilar fundamental nessa jornada, ao conectar valores espirituais com estratégias de negócios. Os jovens empreendedores conseguem não apenas sustentar seus sonhos, mas também construir algo maior que eles mesmos. A fé proporciona resiliência, otimismo e um propósito claro, elementos essenciais para enfrentar os desafios diários de empreender na maior metrópole do Brasil. Vamos entender como esses jovens estão usando o poder da fé para moldar suas trajetórias empreendedoras, criando não apenas empresas, mas movimentos que ressoam em suas comunidades e no mundo. Se você já pensou em alinhar sua espiritualidade com o desejo de empreender, este episódio vai te mostrar como esses caminhos podem andar juntos, oferecendo um novo olhar sobre o verdadeiro sucesso. E hoje eu tenho aqui, para tratarmos desse assunto, dois convidados. Um deles é um jovem de 22 anos que já construiu uma trajetória que une fé, empreendedorismo e uma visão poderosa de impacto social. Ele é um influenciador digital no ramo gospel, trazendo uma mensagem de transformação para milhares de pessoas através das mídias sociais. Atuando como professor de marketing digital, educação financeira, empreendedorismo e inteligência emocional, ele está comprometido em capacitar jovens a se tornarem líderes de suas próprias vidas, sem perder de vista os valores cristãos que o guiam. Sua missão vai além de ensinar ferramentas técnicas. Ele busca inspirar os outros a encontrar propósitos e significado em suas jornadas pessoais e profissionais, combinando uma mentalidade inovadora com uma profunda base espiritual. Ele equilibra a espiritualidade com os desafios práticos do mundo dos negócios, mostrando que é possível empreender de forma ética e próspera. Sua presença tem sido uma força de motivação para muitos jovens, que o veem como um exemplo de como a fé pode se alinhar ao sucesso. É com grande prazer que eu recebo o Breno Santos. Tudo bom, Breno? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, tudo bem. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. podcast. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós temos também a companhia do Valdir. Valdir. Valdir que tem uma carreira política ali como chefe de gabinete, já está nesse meio há muito tempo. É um tiozinho pra cima.
que eu gosto muito de conversar com ele. Muito obrigado, Valdir. Eu que agradeço, André, mais uma vez estar podendo participar do teu programa aqui e ainda mais com um jovem tão brilhante como o Breno. Muito obrigado pela oportunidade. Então vamos começar esse bate-papo, porque isso até agora foi só um monólogo. Só. Então, Breno, quero saber de você, cara. Você é novo, como é que você começou a tua vida, a tua carreira? O que você pode contar assim sobre você? Sobre mim. Vamos lá. Eu sou como qualquer outro jovem, né? Comum dentro de uma comunidade, né? Cresci num barraco de madeira na beira do rio, por conta da violência da comunidade, né? Da criminalidade, minha mãe não deixava eu sair pra rua, né? Eu chamava de playground os madeirites do barraco onde nós brincávamos, né? Todos os dias, eu, meu irmão, né? Alguns amigos da rua, a gente descia para baixo dos barracos e brincava, pular de um lado para o outro do rio. E a nossa realidade, por um certo momento, foi aquilo, né? Quem olha, quem sai de lá não vê esperança. Não tem crescimento, a gente não vê um pensamento de expansão, um olhar de expansão, de crescer, de sair daquela bolha. Porque quando você entra naquela bolha, você cria um comodismo. E eu sempre tive algo na minha mente. Eu vim de uma família onde algumas pessoas já fizeram parte da criminalidade, né? Já perdi pessoas para criminalidade, perdi entes queridos para criminalidade. E eu coloquei algo na minha mente. Eu disse para mim mesmo que chegaria em mim e ia acabar, né? Porque eu posso até sair da pior família do mundo, mas a pior família do mundo não vai sair de mim, né? Que eu tenho que mudar essa mentalidade, mudar a forma em que eu vejo, em que eu vivo. E crescer dentro da comunidade. Eu, por exemplo, eu sou carioca, eu vim para São Paulo pequeno. E se você for dar uma volta no morro do Rio de Janeiro, o que você vê de mais comum é um jovem crescendo falando que a primeira coisa que ele quer pegar na mão antes de um lápis é uma arma. Ele quer vender droga ao invés de pegar uma paçoca e ir pro farol e vender. Ser um empreendedor. A mentalidade dele é crescer, ser um traficante, vender uma droga. Para ele é muito mais vantajoso servir ao crime do que servir a sua própria vida, porque ele se torna escravo, né? Tudo aquilo que me prende me faz escravo. E até eu mudar a minha mentalidade, entender que ser livre não é fazer tudo em que esse mundo me dá a liberdade de fazer, e sim ter uma forma de vida totalmente diferenciada, onde você pode desfrutar das melhores coisas desse mundo, mas sem precisar pegar nada de ninguém, sem roubar nada de ninguém, sem tirar nada de ninguém. Isso é muito interessante. Então eu cresci, fui me desenvolvendo, né? Brinquei muito na rua, joguei muito bola, já pulei muro da escola, corri atrás de pipa, já fiz um monte de coisa, como todo jovem que cresce dentro de uma comunidade. Só que chegou um certo ponto da minha vida que eu me deparei com uma certa situação que não dava mais para continuar e que eu tinha que tomar uma postura totalmente diferente. Queria eu ter essa visão com os meus 14, com os meus 15, 16 anos. Infelizmente não foi assim, porque minha realidade não permitia eu ver dessa forma, né? Mas hoje a gente busca, em que a gente vai numa busca para que os jovens que estão crescendo hoje, de 13, de 14, 15 anos, até os seus 18 anos, eles já cresçam entendendo que dá para crescer, dá para mudar a vida, dá para mudar a mentalidade e ir para cima, né? Ser um empreendedor. Eu costumo dizer para todos os jovens que eu sigo influenciando que ele não precisa sair da escola para começar a ganhar dinheiro. Dentro da escola ele consegue ganhar dinheiro, né? Ele já pode se tornar um empreendedor. Antigamente minha mãe falava assim para mim, ó, não tem dinheiro, vai pro farol vender água. Eu falava, não, mãe, isso é o pior serviço que tem, é vergonhoso. Hoje em dia, a gente vê jovem de 13 anos indo pro farol, batendo no peito e falando, eu sou um empreendedor, e ganha muito mais do que um CLT que trabalha 12 horas por dia, em apenas 4 horas, vendendo uma paçoquinha por R$ 1 na beira do farol. Então é totalmente diferente, né? E essa é um pouquinho da minha história, um pouquinho resumido, né? Porque a nossa história é muito grande, vim do Rio de Janeiro, né? A gente veio por conta de algumas condições, eu morei no barraco de madeira, eu falo algo que sempre as pessoas dão risada quando eles escutam, né? Eu costumava dizer que o barraco da minha avó era chique. Era na favela, mas era chique, tinha ar-condicionado. E esse ar-condicionado era uma telha que minha avó abria, que batia sol, né? Então a gente tomava sol de dentro do barraco, era o nosso ar-condicionado. Tomava, abre a telha, depois fechava a telha de novo. A gente cresceu na simplicidade da comunidade e hoje a gente vem crescendo e fazendo a diferença, né? Sim. E, Breno,
O empreendedorismo, para você, como é que ele surgiu? Teu pai, tua mãe já praticava algum tipo de empreendedorismo? Ou você que acabou sendo o pioneiro da família? Então, o empreendedorismo, eu comecei por mim mesmo, né? Depois que eu comecei a pregar, né, eu, Uhum. sem saber o que que era um pilar do marketing digital, eu aplicava o pilar do marketing digital. Eu não sabia o que que era, mas eu aplicava. Que no caso seria, né, seria o produto, a praça, o preço e a promoção. Eu comecei a pregar, eu ia nas igrejas e eu sempre levava o quê? Uma gravata. Por quê? Na gravata ali eu tenho o público-alvo, certo? Né? Que são pessoas que usam gravata, Aham. pastor, missionário, evangelista. Eu tinha o preço certo, que eu vendia muito mais barato do que vendia no Brás, né? Que geralmente a gente colocou na nossa mente que o Brás vende tudo mais barato aqui em São Paulo. E eu Sim. vendia, querendo ou não, muito mais barato. E eu sempre criava na mente daquelas pessoas que estavam ali que compensava 1000 vezes comprar comigo do que ir até lá. Porque ninguém que vai no Brás para comprar uma gravata de R$ 30 gasta só R$ 30. Você vai gastar com a condução, você vai querer comer uma coxinha, você vai querer comprar outra coisa. A gravata já virou um terno, virou uma camisa. Então você gasta muito mais. E eu mostrava a vantagem de comprar comigo, né? Eu tinha essa visão de empreendedor mesmo estando dentro da igreja. E foi assim que eu comecei, né? Já trabalhei vendendo lanche natural na rua. Se você Uhum. passar lá na Padre Arlindo Vieiro, né? É Vila das Mercês, você perguntar quem que Sim. é o menino do lanche que caiu do céu, muita gente vai saber. Eu vendia meu lanche de porta em porta lá. Não tem uma loja que o pessoal não me conhece lá. Então todo mundo me conhece como o menino que vende o lanche que caiu do céu. Só que eu aproveitava, né? Porque eu creio que todo lugar que Deus nos permite entrar é uma oportunidade da gente mudar uma vida. E nisso Uhum. que eu vendia o lanche, eu também já, né, professava a palavra de Deus. Eu entregava uma palavra em que Deus colocava no meu coração para transformar. E foi assim que muitas pessoas abriram as portas ali para mim. Muitas pessoas começaram a gostar de mim, né, de me ter ali, por mais que não compravam, sempre faziam questão. Você vai lá na ótica da Ultra Farma, né? Uhum. Creio que o Thiago vai ver isso aqui, ele é o gerente de lá. Eu chego lá, ele me serve café, como serve para qualquer outro cliente, mesmo se eu comprar nada. Comprava meu lanche, né? A gente fez até uma parceria uma vez, né? E assim, foi algo sobrenatural. Eu creio que ele não fez nem só a parceria porque eu tinha seguidor, mas fez a parceria, né, pelo network. Eu costumo dizer que a gente tem que entrar em novos lugares, porque novos lugares vão dar acesso a novas pessoas darão acesso a novas oportunidades, e novas oportunidades nos darão acesso a novas conquistas. Então nós temos que expandir. O mundo é nosso, a gente só tem que desbravar. E a gente tem que criar isso na mente dos jovens da comunidade. E o empreendedorismo para você foi uma forma que você encontrou para poder mudar a tua realidade. Sim, porque, vamos lá, hoje o jovem, para começar a ganhar dinheiro, ele espera ele completar 14 anos, né? Porque a lei Sim. do Menor menor aprendiz aprendiz. é a partir dos seus Sim. 14 anos. Só que a gente sabe que muita empresa não pega o jovem de 14 anos para Não, poder vai para trabalhar. 16 para frente. 16 para frente, porque na mentalidade deles o jovem é muito criança, a mãe ainda não deixa sair de casa, não pega ônibus, não pega condução, então eles Uhum. acabam que eles não querem pegar esse jovem, né? A não ser que o jovem seja o jovem que mostra para ele um nível profissional muito alto, e eles falam, não, isso aí tem responsabilidade, isso aí a gente vai pegar. Então, eu cresci assim, com esse pensamento. Se ninguém me dá oportunidade, por que que eu não posso criar a minha oportunidade? E foi assim que eu criei a minha oportunidade, né? Ao invés de pegar em arma, em droga, porque quem cresce dentro da comunidade, o que está sendo inserido ali é isso, né? Se a gente falar que tem educação 100% lá dentro, não tem. A gente está mentindo. Se a gente for falar que tem. Uhum. Tem as escolas? Tem, né? E até é antiético falar do profissionalismo de cada pessoa que habita dentro de uma escola, mas, querendo ou não, a gente tem que criar na mente do jovem o que eu falei e que eu repito. Você não precisa sair da escola para começar a ganhar seu dinheiro. Eu lembro, para você ter uma noção, o meu verdadeiro empreendedorismo não começou só depois que eu fui pregar na igreja. Eu lembro, a Thaís tá ali, a Thaís vai lembrar disso aqui talvez. Antigamente vendia umas liguinhas que parecia aquelas liguinhas de cabelo. Eu não sei se você lembra disso, dessa época. Parecia umas liguinhas de cabelo, só que fazia pulseira. Uhum. Eu comecei a fazer pulseira, vendia R$ 1. Comprava um pacotinho ali no Savério, no Bristo. Comprava ali numa mulher que vendia. Levava pra escola, fazia minhas pulseirinhas lá e vendia na escola. R$ 1 cada uma. O empreendedorismo dentro da escola. Sim. Entendeu? Eu empreendia, mesmo sem saber o que era empreendedorismo, e vendia dentro da escola.
Eu usava aquele ambiente educacional para também tirar uma renda extra para mim. Porque eu vindo pouco, né? Eu não cheguei a passar fome, mas a gente passou necessidade. De eu olhar pra minha mãe e falar, mãe, tem pão? Falou, tem pão não, mas tem joelho. Vamos dobrar e ver se Deus responde? Minha mãe falava isso pra mim. E a gente orava. E dava tarde, Deus respondia. Mandava uma providência, alguém chegava pra minha mãe e falava, ó, Deus tocou no meu coração pra te dar tal quantia. Era dessa forma que a gente sobrevivia. Hoje a gente não sobrevive, hoje a gente vive. Porque hoje eu tenho o meu trabalho, faço a minha renda extra, né? Se eu quiser pegar minha esposa, sair pra ir num restaurante, eu posso. Se eu quiser comprar um tênis, eu posso. Se eu quiser trocar de celular, eu posso. Antigamente não tinha isso. Entendeu? E eu tenho 22 anos. Hoje a maioria dos jovens dos 22 anos estão dentro de casa, às vezes criou uma bolha, tá no comodismo ali, não quer trabalhar. Não são todos, não vou generalizar, mas uma grande parte. Então o empreendedorismo muda a história assim das pessoas, muda a visão, muda a forma de pensar, muda até o ambiente da pessoa, que a pessoa vive. Né, Valdir? Acho que o jovem ele mudou muito com o passar do tempo, né? Porque o jovem de 22 anos, ele já tinha uma outra mentalidade, não te chamando de velho, né? Mas na sua época, na qual ele já tinha uma visão ali mais aos 22 anos, ter um bom emprego, já pensando ali em constituir família, tudo mais, uma visão mais madura da vida, né? E hoje a gente vê uma sociedade onde a juventude tem crescido muito, aquele jovem que nem estuda, nem trabalha e quando vê um Breno pela frente, né? 22 anos com essa mentalidade toda. É o minha primeira carteira de trabalho foi com 14 anos, foi em 1979, já entregando a idade de 59. Mas meu primeiro registro foi com 14 anos, né? E não tive problema nenhum em começar a trabalhar cedo, foi muito legal, me trouxe... Foi quando eu descobri que eu era um excelente vendedor, né? E hoje eu vendo imagem, vendo produtos, vendo mercadoria, vendo conceitos, e é o que eu aprendi a fazer. Mas por quê? Baseado numa formação dentro de uma escola, que a gente estava até discutindo, tomando um café aqui um pouco antes, de uma escola pública que trazia um produto, entregava uma educação de qualidade. A gente estava comentando que para entrar no ensino médio, que a gente chamava o primeiro colegial, a gente tinha um vestibulinho, você tinha que prestar um vestibulinho para entrar nas melhores escolas públicas, né? E o que eu sinto hoje, já falei isso para o André, já no particular, e já dei uma menção aqui no último podcast que aqui estive, que eu tenho a impressão, tenho a certeza que o poder público quer achatar essas mentes, principalmente na ponta da corda, principalmente na periferia. Porque, assim, a mentalidade lá atrás, eu fui professor também, sou formado em matemática, em ciências, e quando eu dava aula eu percebia que acontecia uma máxima. As referências desses alunos, infelizmente, ainda é a criminalidade, como você mesmo disse, ainda é o ganhar o dinheiro de uma forma que eles julgam mais fácil. Mas o que a Thaís até outro dia falou, que ela fez um trabalho dentro de alguns presídios, dentro da antiga FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, que assim, muito bem, eu posso ganhar menos vendendo a paçoquinha, a balinha no farol, mas eu tenho a liberdade de poder ir e vir com essa paçoquinha, com esse amendoim, com esse produto, seja onde for. Ao passo que quando você está com a droga, você já limita a sua liberdade de ir e vir. Então já tem alguma coisa errada aí. E o que falta para o jovem, principalmente da periferia, André, é essa máxima de não ter referências. As referências deles são poucas, ele não deslumbra essa régua. E parece que o poder público faz isso de propósito. O grande poder das grandes faz isso de propósito porque você limita que essa pessoa, esse jovem da ponta da corda, seja um concorrente do teu filho que tem poder no mercado de trabalho. Então, eu te deixo analfabeto, eu te deixo ignorante, eu te incapacito de você estar no mercado para que o meu filho, que eu paguei a escola particular, que eu paguei um ensino, uma escola de inglês, um curso de informática, ou seja lá o que for, para ele não ter menos concorrentes no mercado de trabalho. Parece uma teoria da conspiração, mas se você for reparar o que o mercado tem hoje, é exatamente isso. Uma baixa terrível de mão de obra,
de qualidade. Sim. Você tem, a turma fala assim, não tem emprego, não tem emprego. Eu tenho uma leitura um pouco diferente. O mercado está aberto para o emprego. O que você não tem é o empregado de qualidade. A qualificação, né? A qualificação profissional. Principalmente desse jovem. Voltando à minha tese inicial. Que você lá na ponta da corda, você não está dando referências, você não está dando capacitação para esse jovem realmente entender. Quando você pega o Breno, como a gente pegou aqueles 3 meninos do Jardim Ângela, eles infelizmente são a exceção à regra. O Breno é a exceção à regra. Sim. Mas porque tinha um startzinho ali, tinha alguma coisa dentro do coração dele, o brilho do olhar dele já era diferenciado. E aí ele se motivou e conquistou o espaço. Mas a grande maioria não é que não tem esse brilho, não é que não tem essa vontade. Ela está lá. Só que você precisa dar uma chacoalhada, você precisa lapidar, você precisa trabalhar essa criança e trazer novas referências para ela. E a obrigação de quem é isso? Do poder público. Do poder público. Penso eu, Valdir, Breno, que assim, a grade curricular hoje da escola ela precisa ser adaptada para os novos interesses dessa juventude. Breno, você tem uma especialidade ali em marketing digital, em educação financeira, em empreendedorismo, inteligência emocional, que com certeza são coisas que você não aprendeu na escola. Não, pelo contrário. Muitas dessas coisas eu tive que buscar por minha livre e espontânea vontade, né? A minha mãe, só para você entender, eu não me envergonho de falar isso, né? Mas a minha mãe, ela tinha 2 opções. Minha mãe, ela tinha a opção de ou pagar um curso para mim ou colocar comida dentro de casa. Então, infelizmente, teve a prioridade e teve a necessidade. Minha mãe não teve condição, mas nem por isso eu falo que ela foi a pior mãe do mundo por não ter essa condição. Pelo contrário, ela me criou de uma forma que ela fez, ela ativou um gatilho em mim de eu correr atrás, de eu ir atrás. Muitos jovens dentro da comunidade hoje em dia, se acontece isso com eles, a mentalidade deles está tão reduzida que ao invés de correr atrás de aprender um marketing digital, um empreendedorismo, uma educação financeira, uma inteligência emocional, eles cedem ao crime, né? Se revoltam, e aí eles preferem 1000 vezes vender droga, né? Que é uma forma mais fácil, tomar das pessoas, roubar um celular, roubar uma bicicleta, para pegar aqui e vender ali. Você entende? Então a gente tem que mudar a mentalidade dos jovens. E isso tem que virar uma regra. Não uma exceção. Tem que virar uma regra. Tem que virar uma regra. Toda escola tem que ter. Porque o jovem, ele olha para o professor de português e ele fala assim, é muito importante que eu aprenda o português, porque eu tenho que aprender a ler o verbo, né? Saber a diferença do plural pro singular. Eu tenho que saber isso. Mas será que isso, só isso, tá dando uma renda para esse jovem? Porque assim, se a escola não dá uma opção de renda para ele, ele vai buscar uma opção de renda fora. E se a gente não ensinar para ele que dá para ele ganhar dinheiro com empreendedorismo, ele vai aprender da pior forma que dá para ele ganhar dinheiro com o tráfico. Então a gente tem que criar isso na mente dele. Então desde cedo já tem que ter inserido isso dentro de uma escola, né? Se tornar uma política pública. A política pública, Breno e André, ela tem que ser, quando o André fala com bastante propriedade, que está limitado a uma grade curricular, com todo respeito, a gente faz que tem educação, a gente brinca. Temos que ter a escola no final de semana, trazer a família. Pô, se você frequentar essas escolas que abrem para a família, tá aqui uma bola, você joga um futebol, tá aqui uma bola, joga um ping-pong, tá aqui uma bola, joga um vôlei. É isso que o poder público entende como investir na família, trazendo ela dentro da escola? Não. Sabe? Você tem que... Porque assim, você tem que... A gente estava discutindo isso agora há pouco mesmo. A gente precisa ter campanhas de trazer discernimento para essas famílias, para essas crianças, porque as coisas não são fáceis. A chance de dar errado é maior do que dar certo, a maioria das vezes. E a gente que é do mundo cristão, o Breno sabe disso. No mundo tereis aflições, mas assim mesmo somos mais do que vencedores. O que isso quer dizer? A vida é paulada, meu irmão. Ela vai te bater de manhã, de tarde, de noite. Nós não vivemos toda hora sorrindo, felizes. Nós temos momentos de felicidade, porque a vida é paulada, entendeu? Então, se você não traz para essas pessoas que para elas conquistarem seus objetivos há um processo, você olha os cases de sucesso.
na televisão. Vamos pegar a Rebeca, que acabou de ser campeã olímpica, bicampeã olímpica, a maior medalhista mulher do Brasil, e vai se tornar a maior medalhista, se Deus quiser, de todo o esporte olímpico do Brasil. Mas você esquece que ela começou a treinar com 6 anos, num projeto social, o terceiro setor envolvido novamente, porque se não fosse o terceiro setor, esse país já estava em colapso. Você esquece que ela, com 26 anos, já tem 2 cirurgias que praticamente qualquer ser humano normal já teria desistido. E aí, quando você olha o case de sucesso, você só vê a pinga que bebeu, os tombos que levaram antes de chegar no sucesso. Você olhar para o Breno hoje, um cara que está empreendendo, um cara que trabalha, um cara que está casado, que está viajando, que está se vestindo, tal. Oh, legal, quero ser igual. Mas você está disposto a passar pelo processo que ele passou? Você está disposto a passar pelo processo que eu tenho passado? Pelos processos que você tem passado? Então, isso você faz como? Não é pode pirim-pim-pim, é trazendo a grade extracurricular para dentro da escola, mostrando, olha, existe uma cultura econômica, existe uma cultura social, existe uma cultura de família, trazendo psicoterapeutas, neuropsicólogos, pessoas que entendam da cabeça das pessoas, trazendo verdadeiras alternativas para essas pessoas entenderem que há um processo a ser conquistado e não é do dia para a noite. Porque, voltando ao assunto à minha fala inicial, as referências na comunidade são nulas, são negativas. É a droga, é o funk, nada contra o funk, mas o funk da forma que é colocado é o cara que está fazendo a coisa errada por ser mais fácil do que fazer a certa. Verdade. E eu tô pra falar, guarda o que eu tô falando. O dia que o empreendedorismo entrar dentro de uma escola e um professor olhar pro aluno e ver que o aluno tá ganhando muito mais do que ele, o professor não vai querer ser mais professor, vai querer ser aluno. Eu tenho certeza disso. Porque hoje a gente tem jovens que são cases de sucesso que tiram muito mais do que um professor de uma escola pública. Aí você imagina, você capacitar um professor de uma escola pública para ensinar empreendedorismo para um jovem, o jovem olhar para ele e falar, professor, só nessa semana eu fiz quase R$1.000. O professor cai ou não cai pra trás? O professor vai falar, como assim? Eu tô dando aula o mês todo pra ter esse salário. Você em uma semana você fez isso? O professor vai querer sentar pra perguntar pro aluno como é que ele fez. Mas por enquanto isso é só uma exceção. Né? Eu costumo dizer, não pode existir só um Breno. Quando eu digo Breno, eu não falo esse modelo, que Breno não é modelo pra ninguém. Eu não sou modelo de exemplo pra ninguém. Cristo é modelo. Eu não sou modelo. Mas não pode existir só um Breno. Quando eu digo só um Breno, eu digo um Breno empreendedor. Não pode existir só um. Não pode existir só um Breno que sabe marketing. Não, tem que ter mais gente dentro da comunidade ali que está desbravando tudo no marketing. Eu conheço outros jovens ali na Padre Linda Vieira, brigadeiro, um alfajor, que eles mesmos pegam a receitinha lá no YouTube lá e dá as caras. A vida é dura pra quem é mole. Tem gente que só quer comer morango, mas esquece que a vida também é giló. Foi o que ele falou. Você vê a pessoa lá em cima, você não sabe o tanto que a pessoa já apanhou pra estar ali em cima, né? O destaque, a fama, o sorriso na cara, estampado, mas quantas vezes essa pessoa já chorou? E a gente não pergunta, Quantos né? não, né? Quantos não levou? Quantos não já levou? Diversos, certeza. Ainda mais a gente que veio de baixo, sempre tem não pra gente, né? Sim. E, Breno, a gente tá falando aqui de política pública. Uma das políticas de campanha de um dos candidatos a prefeito, eu acho que todos eles estão defendendo hoje essa questão da escola integral, período todo ali o aluno ficar. Mas assim, a pergunta que sempre eu acabo fazendo é, escola integral, mas o que se pretende ensinar ali naquela escola integral? É esticar a grade curricular da português, do matemática, ou ensinar matérias onde você vai formar ali cidadãos, pessoas, empreendedores, né? Onde você que está ali mais próximo dessa política, como é que você vê essa questão da escola integral e qual que é a mentalidade do... Infelizmente, André, a ideia é sensacional. Porque daí você traz para dentro dessa grade o extracurricular, empreendedorismo, educação financeira. Porque se você for falar de empreendedorismo, educação financeira, de saúde mental, para esses jovens na periferia, a gente tem que entender que, assim,
O case de sucesso na Paralimpíada, os cases de sucesso nos músicos, o case de sucesso dos artistas, os cases de sucesso do empresário, dos grandes empresários, 0,0000 alguma coisa. A grande maioria está roendo o osso, está fazendo de manhã para comer na janta. E essa turma falta formação, falta informação, informação de qualidade. Então, o que eu fico um pouco apreensivo, um pouco não, o que eu fico super apreensivo é que não seja mais uma perfumaria, seja só um discurso pré-campanha, um discurso... Porque assim, quando a gente está com a gente na Câmara dos Vereadores, com o Rodolfo Despachante, que a gente estava com um projeto de lei, que a gente apresentou uma proposta para a educação vinculada com a saúde. Pra você ter uma ideia, a gente está no século XXI, onde tudo é tecnologia, onde você, com um aparelho desse aqui, antigamente você tinha a seguinte realidade, Breno, você fazia 10, 12 tarefas no dia no máximo. Se você fosse vendedor, você visitava 6, 8 clientes, você talvez deixasse sua filha da escola na manhã, para sua esposa buscar na hora do almoço, você ia no banco pagar 2, 3 contas e chegava em casa, assistia o Jornal da Noite e acabou. Hoje, com esse aparato aqui, com esse aparelho, você faz 20, 30 reuniões no dia, você acessa o banco 2, 3, 4, 5, 6 vezes, coisa que antigamente você fazia uma vez, você acessava o banco. E assim, é um absurdo, com toda essa tecnologia que nós temos hoje, por exemplo, na rede municipal, das nossas secretarias de âmbito municipal, saúde, educação, segurança, assistência social e as demais secretarias, elas não se conversam. O que acontece na educação, não se sabe o que acontece na saúde, que não se sabe o que acontece na assistência social. Assim, sabem porque elas descarregam num eixo central, que é a Casa Civil, que é o prefeito, onde ali estão o gabinete do prefeito, mas até para trazer as informações de como cada uma estão funcionando. Mas aquilo que tinha que ser prático e objetivo para que elas funcionassem, não existe. Por exemplo, eu tenho uma criança que foi identificada por um professor que talvez tenha um grau de autismo qualquer. Pô, se eu tenho ali dentro dessa escola, ou se eu pelo menos tenho dentro de um distrito, de uma regionalidade, um profissional, um neuropsicólogo, um psicólogo, alguém que faça o auxílio na identificação desse problema. Porque qual é o grande problema de se laudar uma criança com autismo? É toda essa burocracia. A criança leva 2, 3, 4, 5, 6 anos para ter um laudo conclusivo. E aí, para esse laudo conclusivo, você começar a tratar... Quanto tempo não foi perdido de tratamento para essa criança? E aí, se eu tenho esse profissional na sala de aula, ou dentro das escolas, mesmo que seja itinerante, e conversando com a Secretaria de Educação, da Educação conversando com a Saúde, falando, olha, estou te encaminhando uma criança com problema XYZ, usando, assim, isso aqui para isso que serve, não é só para ficar jogando e tigrinho e essas coisas que as pessoas... Olha, tá chegando, eu preciso que a devolutiva desse caso venha para mim de tal em tal tempo. E essa secretaria já conversar com a do assistente social, providenciando qual é o tratamento qual é a disponibilidade do profissional que vai ter para esse atendimento dessa criança, qual é a escola que vai ter uma vaga apta para essa criança que precisa ser atendida dessa forma. Você diminui todos esse trâmite de gap de tempo e você reduz o prazo. Mas as secretarias não se conversam, irmão. É um absurdo. Para mim isso aqui é tão surreal, que eu não consigo enxergar. E tem uma Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico na cidade de São Paulo. Então, quando você, voltando à tua pergunta original, a grade curricular, extracurricular, para mim é a solução. Mas é só para encher linguiça? É só para fazer perfumaria? É só para falar que eu fiz e está lá e as pessoas vão lá à tarde jogar bola? Aí põe um carinha lá, olha, no violão, está aqui uma tintinha para você pintar um quadrinho, ou para fazer de verdade? Porque se for fazer de verdade é a solução. Se for perfumaria, a gente precisa começar a pôr a boca no trombone. Isso aí. O que você colocou é muito interessante. Só para vocês terem uma noção. Tem um ditado que diz assim, ó, você tá com a faca e tá com o queijo na mão, você não precisa de mais nada. Na pandemia, entregaram a faca para os jovens. Só que esqueceram de entregar o queijo. Quer ver?
Eu lembro que na pandemia, para o jovem estudar, muitas escolas disponibilizou para esse jovem um tablet. Sim. Você lembra disso? Sim. E se entrega a faca e o queijo? O tablet e a faca. O queijo, empreendedorismo. Você imagina, porque teve milionários que nasceram da pandemia. Depois pode pesquisar isso. Teve pessoas milionárias que nasceram da pandemia. Na pandemia teve gente, virou oportunidade. Quando tinha gente falando assim, eu perdi meu emprego, tinha gente criando oportunidade para gerar para as outras pessoas conhecimento. Entregou lá não sei quantos milhões de tablet para os jovens, internet. Por que não ensinou para o jovem empreendedorismo? Você não aproveitou o ensejo. Não aproveitou, porque o jovem já está em casa. Desculpa de não fazer, ele não tem porque não podia sair. Exato. Então, se está em casa, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer um empreendedorismo. Aí, o português e a matemática, que tem jovem que não se interessa muito para ir na escola e aprender, quem dirá em casa, sem um professor na sala para ensinar? Por que não deu empreendedorismo para os jovens? Você tá entendendo? Deu a faca, esqueceram do queijo, porque se tivesse a faca e o queijo, hoje em dia a gente teria muito mais jovens que seriam incluídos nessa regra e não seria uma exceção. Se na pandemia isso daí tivesse levantado, hoje seria totalmente diferente. Hoje a gente teria mais de 1000 Brenos aí pelo Brasil contando essa mesma história. E também, Breno, eu acho que assim, dá para mudar a forma como se ensina, né? Porque hoje a escola, ela ensina muita teoria. Teoria, tem que ser E prática. muita prática, falta prática. Então dá para você, por exemplo, pegar uma grade de português e mesclar com empreendedorismo, né? Ó, vem cá, vamos montar um business Canva. Vamos montar um texto de marketing digital, um storytelling, né? Voltado ali com português, matemática financeira com matemática. O cara começa a ter prazer, né? Começa a entender onde ele pode usar a matemática, onde ele pode usar o português, onde ele pode usar tudo que ele está aprendendo no tradicional, onde ele pode usar no dia a dia dele. Muda a mentalidade. A questão da escola período integral, ela é muito boa. É uma ideia muito boa. Desde que não seja cansativo para os jovens. Você Tem jovem que estuda período integral, que ele chega lá na minha sala, só para você ter noção, tá? Ele senta na cadeira assim. Aí o jovem, você tá com sono? Vai lá lavar o rosto, vamos conversar. Primeira coisa quando os meus jovens chegam é ficar de pé. Vamos fazer o grito de guerra aqui agora, nós vamos chegar no seu pico de energia. Você não vai dormir na minha aula. Você não vai, você vai dormir na escola. Aqui você não vai dormir, não. Porque isso aqui vai te ensinar a ganhar dinheiro, filho. Eu vou mudar a sua mentalidade no conforto da sua casa com esse aparelhozinho, telefone que você tem. Com a internet, 2, 3 horas que você investir o seu tempo, você vai ganhar dinheiro. Eu tô falando de algo pra você que eu ganho dinheiro e você também vai ganhar. Então você não vai dormir, não. Levanta. Aí a gente faz bom, bom, bom. Aí todo mundo, dia. Aí aquele grito vai estrondar a escola mesmo, que todo mundo fica olhando assim. Fala, meu Deus, que professor louco, professor maluco. O jovem, ô professor, agora eu acordei. Né? Agora eu tô bom. Vamos lá, desenvolve a aula aí. E é isso aí que você falou, é verdade. É muita teoria, que nem o inglês da escola. O inglês da escola é teoria, é o verbo to be, né? Você pergunta preto, black, branco, white, blue, azul, yellow, amarelo. Conversa comigo em inglês, você sabe? Ele não sabe conversar. Ele não sabe, né, ter um diálogo, nem que seja o básico ali. Não precisa ser o fluente, mas o básico, né? Tem que ter o básico. Aonde ensina o fluente? Aonde ensina do básico até o avançado? Só numa escola particular. E por que não inserir para os jovens da nossa comunidade também? Por que os nossos jovens da nossa comunidade, né, o pretinho ali do cabelo duro, que não tem muita condição, por que ele não pode falar inglês? Esse dia eu estava acompanhando um jovem no Instagram, para você ter uma noção. Eu sempre falo para os meus jovens. Falo, se tiver a oportunidade de fazer o inglês, faça. Nem que você for de graça, o mais simples que for, faça, para você ter uma noção. Sim. Tem um jovem no Rio de Janeiro, você olha para ele, né, e tem aquele estilo de cria mesmo, né, que fala que é cria do Rio de Janeiro. Ele é o cria do Rio de Janeiro. Cabelinho na régua, assim, ó. Ele fala o inglês, francês e o espanhol. Ele pega uma barrinha da Balduco desse tamanhozinho, assim, que vale 2, 3 reais. Ele conversa com os gringos, ele vende cada uma a 50 reais. A 100 reais. Ele grava lá os vídeos e coloca no Instagram. Depois você pesquisa lá, você vai ver. Ele é um empreendedor. Você pergunta pra mim se esse cara quer trabalhar pra alguma empresa. Não quer. Ele desce lá na praia. Em 1 hora que ele encontra um gringo, que eu acho que ele caça gringo, eu tenho certeza que ele caça os gringos. Ele deve ficar caçando. Ele não quer vender pros brasileiros, ele quer vender pros gringos. Os gringos vêm lá de fora, né? Tem o dólar, pega o dólar, converte pro real, fica cheio de nota de 100 na mão. Ah, quanto que é isso aí? 3 notas dessa, tio. O cara não tem noção.
né? É muito barato. É muito pra barato. Para ele é muito barato. E o menino pega lá e grava. Aqui, ó. A tia aqui, ó, lá da Flórida, acabou de me ajudar com trezentão. A tia não tem nem noção que é R$ 300. Mas pra ele, é a carne, é o gás, é a luz, é tudo. Pagou tudo. E pra ela, era um simples biscoitinho da Balduco. Só pra você ter uma noção. O como o inglês pode mudar a vida de uma pessoa. E ele tá todo dia na praia lá, caçando os americanos na areia. Chega lá, conversa. O pessoal gosta dele. Você olha pro menino e você fala, é cria isso aí, tenho certeza. É do morro. Mas ganha o dinheirinho dele. E ganha muito mais, que muita gente que fica 3, 5 horas dentro de um escritório trabalhando na frente de um computador. Verdade. E, Breno, aproveitando aí o gancho, onde que surgiu o Breno professor? O Breno professor, vamos lá. Eu sempre gostei de ensinar. Sempre, né? Tanto que na minha igreja eu me dispus a ensinar, né, um pouco sobre a Bíblia. Que eu sou pregador, né? Então eu sempre gosto de falar da palavra de Deus, eu gosto de ensinar. Uma coisa é você pregar, outra coisa é você ensinar, né? Tanto que na Bíblia fala de alguns tipos, né, de pregadores que existem, que são os mestres, eles ensinam, o cara tem uma capacidade absurda de ensinar. Se colocar ele para pregar, ele não é um bom pregador, ele cansa todo mundo, o povo dorme, mas se colocar ele para ensinar, ele dá um show, né? Tem aqueles que são mais proféticos, tem aqueles... E aí o que acontece? Eu sempre gostei de ensinar as pessoas, de transmitir o conhecimento, né? Eu sempre gostei. Isso é algo que eu herdei, eu não vou dizer do meu pai nem da minha mãe, eu vou dizer que é de Deus. Porque Deus, ele tem a paternidade. A paternidade é a gente transferir o que a gente tem para os nossos filhos, né? Então isso é muito legal. Porque tem gente que tem uma arrogância tão grande que ele sabe, ele não quer dividir o que ele tem. Ele não quer. Isso não existe. Se a gente aprendeu, a gente também tem que ensinar. Então a gente tem que repassar esse conhecimento, né? Eu não posso mudar o mundo. Eu falei para o jovem, eu falei assim, como que você se vê no mundo? Ela falou assim, o mundo eu não consigo mudar, né? Porque precisa de muito. Eu falei, como é que é a história? Ela falou, precisa de muito. Eu olhei pra ela e falei assim, você sabia que o mínimo que você faz é o muito que o mundo precisa? Porque o mínimo, a mínima coisa que você fazer, já é o muito que o mundo tá precisando. O mínimo. Entendeu? E aí eu fui trabalhar com vendas pro setor comercial. E ali o pessoal da escola me conheceu, viu que eu tinha resultado, que eu era, né, um case ali de sucesso. Né? Tinha professor, mas os professores ensinava, mas não tinha resultado, não tinha prova concreta, né, de vendas. E eu não, peguei meu Instagram lá, criei um e-book, como montar um esboço do zero, com todas as estratégias que eu tinha pra mim. Como eu me tornei uma influência para alguns jovens, eu peguei e comecei a vender. Tá aqui, ó, jovem. Por apenas R$ 17, eu vou te ensinar como você montar o seu esboço. Os jovens compraram. Toda hora caia no celular. Plim, plim, plim. Uma venda diferente. O dia que caiu a primeira venda, eu saí mostrando pra todo mundo. Eu falei, era minha mãe. Eu falei, aqui, ó. Pela internet eu ganhei. Deu certo. Sem sair de casa, eu ganhei dinheiro. Deu certo, funciona. E aí eles viram esse potencial em mim, que eu gostava de ensinar. Surgiu uma oportunidade e falou, por que não, Breno, né? Vamos colocar o Breno. E aí deu certo. Desde a minha primeira aula, tô aí. Influenciando Foi assim os que jovens. surgiu o Breno professor. Influenciando os jovens, né, Valdir? Não, sensacional, sensacional. Mas é o que eu falo, é a falta de referência. Quando você começa. E o Breno é um cara que eu conheci há não muito tempo, mas já me apaixonei pela história dele, né? E aí até teve um comentário que ele falou: pô, Valdir, eu comecei a ouvir política de um modo diferente depois que eu te conheci, né? E eu falei para ele: pô, Breno, isso é aquilo que você estava falando agora, de ser referência. Né? Se você tem referências negativas e positivas. Se você começar a encher esse espaço de referências positivas, as negativas vão perder o espaço. E na vida é assim. A vida é a arte de ocupar espaço. Como a política é a arte de ocupar espaço. Se o bom não ocupar, com certeza esse bando de mal que está aí, está ocupando. Essa corja, a gente está num período pré-eleitoral, e onde você vê o cara... Até mandar um beijo para a Silvia Greco, que é a secretária da pessoa com deficiência, uma pessoa que eu tenho um apreço. A história dela é maravilhosa, a história do Nicolas, do filho dela, é maravilhosa. Não sei se você conhece, André, conhece? Não conheço. Ela é a secretária da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo. Ela é aquela torcedora do Palmeiras.
que ia com o filho Sim. cego e ficava narrando o jogo no ouvidinho dela. Foi para a FIFA, ganhou o prêmio FIFA como melhor torcedor. E o Bruno Covas, numa sensibilidade muito grande, convidou ela para ser secretária da pessoa com deficiência. E mais, o Nicolas, que é uma graça de adolescente, já um jovem, está namorando, inclusive, eu acompanho, eu sigo ela, sou apaixonado pelo trabalho dela. O Nicolas, ele não é filho de ventre, ele é um filho adotivo, onde a torna uma pessoa mais diferenciada ainda para a minha visão, né? Então, eu sou apaixonada pela Silvia. Mas onde eu ia chegar falando da Silvia? Tem um vereador aí, como todos eles são oportunistas, não, porque eu vim aqui com a Silvia e eu vim colocar meu gabinete à disposição. Uma cena constrangedora, eu conheço a Silvia. Olha, agradeço, vereador, você colocar o gabinete à disposição. É o caso que ela perguntou, por que você não veio há 2 anos atrás? Só veio agora, com 20 dias para a eleição. E aí aparecem esses caras sendo o dono da faixa azul, é o dono da construção Do das... aquático, SP. São dono de tudo. Sim. Né? São os caras que reformam um campo. Mas espera aí, isso são obras da prefeitura. O vereador tem que acompanhar o que o prefeito está fazendo, tem que legislar, tem que apresentar projetos de leis que sejam verdadeiramente destinados às causas que ele abraçam. Então, essa demagogia desse período que vem agora, então, eu já falei isso para você, André, já falei isso para o Breno, eu sou apaixonado por política, mas estou pegando um asco de político. Não, tem um vereador, Breno, que ele é lá na nossa região, ele chega assim, não, porque eu tenho 300 projetos aprovados, está indo para o 8º mandato o nosso cego, com todo respeito, mas não xingar um pouquinho maior. Porra, dos 300 projetos, 200 deve ser nome de rua e praça e para a colônia a qual ele representa, nada contra a colônia. Nada contra dar nome de praça, mas objetivamente, são os projetos que você tem para educação, para saúde, põe na ponta. Vamos sentar aqui agora. Não daqui, não esperar as eleições. Vamos começar a discutir isso aí dia 7 de outubro e ver o que você tem de projeto mesmo. Quais são os seus conceitos, quais são suas ideias, discutir, vir aqui na comunidade, como a gente está indo lá no Breno, como a gente está indo lá no Pastor Jonas, como está indo no Capão Bonito, no Capão Redondo, como estou indo no Jaraguá, entrando lá dentro, entrando no âmago da questão, fazendo que essas pessoas enxerguem política, que esses jovens enxerguem política de uma forma diferente, fazer que eles possam ter voz ativa nesse momento e que, sabe, ir lá queimar a escola, fechar viaduto, fazer barricada de pneu quando morre um traficante. Cara, a gente está muito longe de uma vitória, de um produto final, se a gente realmente não tiver trabalho de conscientização, trabalho de verdadeiramente você pegar a família, trazer para dentro desse contexto. Olha, gente, tem um mundo aqui que pode ser diferente. Mas para ele ser concreto, você começa a fazer a tua parte. Você começa a ser inserido, mas o poder público tem que inserir esse povo nessa realidade. Porque se deixar por conta, eles vão continuar solto. E eu volto na minha primeira tese. O poder público parece que tem prazer do assistencialismo barato. Para cada 2 anos, vim com essa ladainha. Olha, estou aqui, eu sou o cara disso, eu sou o cara daquilo outro, sou aquilo. O que você mais vê é outro vereador na nossa região. A única coisa que o cara fez no mandato dele foi crescer o patrimônio em 8 vezes. Né? O cara nem inteligência para administrar o seu recurso ele teve. Deixou escancarado o caos. Mas como é que você trabalha num período e cresce o patrimônio? Me conta, sendo vereador da cidade de São Paulo. Isso a gente precisa convidar para dar aula de empreendedorismo. Educação financeira. Tem Olha, aula. Esse precisa dar aula. E assim, Breno, você vem de uma região periférica, você vem de uma questão também racial, uma pessoa preta, está ali no meio das minorias, e você vem se destacando de forma com um certo sucesso, com uma carreira, apesar de novo, 22 anos. Como é que você conseguiu ir superando esses obstáculos
da questão da periferia, da questão racial? Como é que foi? Então, a gente tem que saber dividir por partes, né? A inteligência emocional, ela é muito importante por isso. Porque quando a gente ensina para um jovem que ele vai levar pancada, porque a mãe ensina, né? Filho, vai acontecer isso e isso. Mas quando a gente mostra de uma forma totalmente diferente que ele vai levar pancada, a gente tá fazendo o quê? A gente tá preparando ele para levar aquela pancada, né? Então ele sabe que a qualquer momento pode vir alguma coisa contra ele, né? Essa questão racial. Eu lembro que uma vez eu fui jogar futebol numa quadra pública, num poliesportivo, né? Comunidade tem poliesportivo. Eu fui jogar e eu lembro que eu cheguei lá, tinha um time que tava ganhando. Tinha um cara e ele tava ganhando o time dele. Eu entrei, todo gol que ele fazia, ele comemorava, dançava, né? E eu lembro que meu time ganhou e eu comemorei. E eu dancei também. Eu lembro que naquele dia eu levei uma chinelada na cara. E ele me chamou, falou, seu negro, que não sei o quê. Eu levei uma chinelada na cara. E eu guardei isso. E eu transferi o ódio que eu poderia devolver, né, pra ele, em uma carga extra pra minha bateria pra eu conquistar muito mais. Porque quando a gente vê alguém, né, que é preto, né, cabelinho assim, ó, durinho, lá em cima, que conquista, eu fico doido, eu fico apaixonado. Quando eu vejo um negão, eu falo isso porque eu sou negro, eu vejo um negão, pretão mesmo assim, passando na rua, dentro de um carro importado, eu fico maluco. Eu falo, um dia vai ser eu. Eu vou ser esse cara. Eu não sei quem da minha comunidade que não vai querer ser assim, mas eu vou ser. Né? Eu falo pra todos os jovens. Eu vou viajar o mundo, eu tenho certeza disso. Falei pros jovens, nem que eu tenha que parcelar, mas ano que vem eu vou pro Chile, eu vou. Eu vou, porque foi uma meta que eu tracei pra minha vida. Eu falei, independente de qualquer coisa, eu vou chegar lá. Eu vou na África, eu vou nos Estados Unidos. E eu falo, me segue lá, que você vai ver no meu Instagram, que eu faço questão de postar. Eu vou mostrar pra todo mundo que do lugar da onde eu saí, só não vence quem não quer. Só não cresce quem não quer. Porque se depender de mim, vai ter outros jovens que vai crescer também, que vai viajar também, que vai pra fora também. Né? Esse dia eu tava tendo uma conversa com meu primo, preto também, da comunidade, mora na comunidade, mora ali no Savério. Eu falei, cara, eu sei que você gosta de curtir nesse lugar. Você já pensou em abrir sua mente e expandir pra fora desse lugar? Ele, não, mas sou favela, eu gosto da... Você pode ser favela no lugar onde você quiser. Só que expande sua mente, muda sua mentalidade, acessa novos lugares que você vai ver. O tanto de pessoas novas que vai conhecer você e vai te gerar outras oportunidades. Sim. E a gente tem que crescer se preparando para isso. A gente tem que treinar o jovem para ele entender que ele vai passar. Você falou de negócio, racismo, entra em questão de preconceito, e aí novamente a gente entra no que o Valdir falou, né? Dentro das escolas, por exemplo. Né? Qual que é o professor que olha para o aluno e fala assim, esse aqui tem um grau de autismo? Ele não sabe. Ele vai perceber depois que ele vê outro aluno zoando aquele aluno. Aí ele fala, tem alguma coisa estranha. Se aquele aluno tá zoando, então ele espera um aluno ser abalado psicologicamente, sentimentalmente, fisicamente, para depois ele tomar uma providência e falar assim, ó, mãe, leva ele no hospital, porque ele tem algum grau de autismo aqui que eu não sei, mas que ele tem, ele tem. Os alunos ficam zoando ele. Entendeu? E o que ele falou é verdade, porque quando quebra isso, a gente vai na raiz do problema. A gente não espera o problema virar uma árvore. Quando ele é semente, a gente já começa a tratar dele. Então é muito melhor tratar quando é semente depois quando é árvore. Porque a árvore tem polda, e polda dói, vai doer, a gente sabe disso. Vai ter que tirar da sociedade, vai ter que arrancar da escola. Eu conheço uma mãe. A filha dela faz parte da minha igreja, ela é minha amiga. Ela tirou o filho dela da escola. O filho dela sai na rua, ele perde o controle. Dentro de casa, ele normal. Mas e se isso viesse a ser tratado lá no começo, lá no início, quando era apenas uma sementezinha? Talvez seria totalmente diferente, né? E a gente tem que tratar isso aí. Sim. O preconceito, esse negócio de vir da favela, tem muita gente que se vitimiza. Eu vim de baixo, eu tenho que continuar embaixo, porque ninguém me olha, porque ninguém me ama, porque ninguém me vê. Gente, vamos mudar a mentalidade, vamos crescer. Ninguém te ama, ama você. Ninguém te abraça, você abraça você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Ninguém vai fazer por você o que você tem potencial de fazer. Porque você pega uns caras dentro da comunidade,
Você vê eles pegando a inteligência que eles têm pra fazer tanto trambique que você fala assim, se Nossa, esse cara... usar pro bem, Se esse cara usasse isso aí pro bem... os caras são ninja mesmo. Eu fico doido. Tem vendedor ali no Brás, que é esse cara que vende perfume. Eu fico doido com aqueles caras. Eu falo, esses caras é um bom vendedor. Olha a estratégia dos caras. Eles pegam um perfume, eles colocam na sua mãe e falam assim, presente pra você e pra sua mãe. Aí você, ué? Do nada um presente? Ela é presente, pode levar. Mas você não tem 20 reais pra me ajudar, não? Tipo assim, é o vender sem vender. Ele tá trabalhando com o quê? Com o gatilho do princípio da reciprocidade. Eu te dou, mas você... Exatamente. Né? Porque é sempre assim, chegou no estabelecimento, ofereceu um cafezinho, deu uma água, tratou bem, o cara cria um sentimento de dívida com você, né? Pô, o cara me deu um presente pra eu dar pra minha mãe e um pra mim, eu vou ajudar esse cara. O cara, ele tem um gatilho mental e ele não sabe o que é gatilho mental. Ele não sabe que ele tá sendo um empreendedor com aquela estratégia de venda dele. Que ele entrega na mão do cara. Eu falei, um pra você e um pra sua mãe. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Eu falei, cara, se eu tivesse dinheiro eu ia dar pra esse cara. Eu ia abençoar ele. Se eu tivesse 50 reais é que eu ia dar, que eu não tenho. Mas eu ia dar. Aí no final ele fala bem assim, então você não vai se importar não, né, se eu pegar de volta? Não, pô. Fica à vontade. Mas se eu tivesse dinheiro eu comprava. Uma técnica de venda. Só que o cara nem sabe que é uma técnica de venda. Ele não sabe que ele ativou um gatilho chamado reciprocidade dentro da mente da outra pessoa. Ele não sabe disso. Né? Porque além de fazer bem pra ele, o cara tá olhando pra ele e tá falando assim, ó, eu vou fazer bem, eu vou fazer você feliz e vou fazer sua mãe feliz. Sua mãe gosta de perfume? Gosta. Tá, pega os dois, leva. Tem nada aí pra me ajudar? Claro, a gente sabe que o perfume não é, né? Sim. O tchu-tchu. A gente sabe que as essências malucas lá que eles fazem, mas de qualquer forma, a mentalidade do cara de vender ele é muito boa. Sim. Ele tá vendendo sem vender e ele nem sabe o que é isso. Ele não sabe o que é empreendedor. Ele não sabe que ele tá usando um gatilho mental, que é uma técnica de venda aquilo ali. Mas ele sabe vender. Como? Só Deus sabe. Aprendeu sozinho. E tem uns caras que é muito inteligente. Faz uns gambiarra, uns negócios que você colocar pra fazer uma robótica, você fala, esse cara aí... Daqui a pouco ele cria um foguete dentro da casa dele. Vira um Elon Musk. Um Elon Musk. E tem muito desse dentro da comunidade. Tem muito. Mas você falou o André falou do racismo, né? Infelizmente, a gente eu entendo que o mundo está passando por uma transformação e ele está se adaptando a essas novas realidades. Mas o preconceito ainda é uma pedra no nosso sapato. Ainda é um calcanhar de Aquiles a ser tratado. Eu tenho um amigo meu que ele é professor da USP e ele fez um trabalho sobre classe social e tal. E aí você vê, o modelo padrão é homem branco, ariano, hétero. Aí você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí você chega na mulher, negra, homossexual, deficiente. É a base da base. E a grande maioria da periferia é tratada como base da base, né? Porque o preconceito porque o cara ouve o funk, é preconceito porque o cara dá o grau, é preconceito porque o cara é negro, preconceito porque o cara é pobre, preconceito porque o cara não tem cultura, preconceito porque ele está habituado com as bolsas famílias da vida, bolsa escola, mas ele não entende que isso foi tratado de forma errada há muitos anos, foi cevado de forma errada há muitos anos por esse poder público. E agora, para quebrar essa máquina do mal, é muito trabalho. É esse trabalho que o Breno faz com muita propriedade. É um trabalho que nós temos que começar a reconstruir, mas não sendo demagogo, como você falou agora há pouco. Pô, vamos colocar a criança o dia inteiro na escola? Colocar por colocar? Não vai mudar nada. Se a gente não tiver uma cobrança, um trabalho eficaz dentro dessa comunidade, trabalho de conscientização, trabalho de campanhas publicitárias, para olha, a verdade é essa, o respeito, é assim que funciona, vamos trazer todo mundo para dentro do mesmo conceito, não é tirar do que você acredita, eu não quero que você deixe de acreditar no que você acredita, mas que você entenda que tem que respeitar o que ele acredita, ele tem que entender que tem que respeitar o que eu acredito, viver em sociedade é isso, respeitar as diferenças, respeitar as divergências, mas é um trabalho, não vejo, André, e não vejo, Breno, isso a curto prazo. Com esses políticos que nós temos hoje, vide as campanhas eleitorais
do majoritário, a baixaria que tá, a vergonha que tá. Ninguém entrega proposta, ninguém entrega projeto. São sempre as mesmas falas: vou fazer escola, vou garantir emprego, vou dar ônibus de graça, vou não sei o que lá, vou não sei o que lá. E infelizmente a gente é obrigado a ouvir isso, porque ainda a gente tem ouvido para ouvir. Mas a gente sabe que vão passar mais 4 anos, e se a gente não fizer objetivamente um trabalho de conscientização, um trabalho de diferente, algo diferente para a comunidade, algo diferente para a sociedade, vão continuar esse câncer. Eu não consigo identificar de outra forma que não seja um câncer. Com esses caras vendendo esses conceitos furados, que eles se auto-intitulam como salvadores da pátria, mas são verdadeiros crápulas exturpando e extorquindo a sociedade de forma absurda, como vem fazendo, desde que eu me conheço por gente, André. Sim. E, Breno, você hoje, você já falou, você é pregador. E como é que a gente trabalha, como é que você trabalha esse tripé juventude, empreendedorismo e fé? Então, a gente tem que entender que a gente está lidando com muitas pessoas, né? Cada uma vem com o seu princípio da sua casa, a sua religião. E a gente tem que respeitar todas as religiões acima de tudo, né? Mas a gente trabalha da forma que a gente dá, que nem eu sempre coloco a minha história, que eu sou um pregador para esses jovens, e muitos deles depois me procuram. Eles falam assim: Breno, eu tô passando por isso, por isso, por isso. Eu acho que você consegue me ajudar. E aí é tão gratificante, né? Eu lembro que antigamente eu fazia live meia-noite. Eu não sabia qual que era o propósito de eu fazer live meia-noite, mas eu sempre fazia meia-noite. Depois de um tempo, o próprio Deus falou comigo que tinha um propósito de eu fazer aquele horário. Porque geralmente é o horário em que os jovens estão no celular, é o horário em que a depressão pega, porque talvez, não sei, foi abusado pelo pai, foi abusado pelo padrasto, foi abusado por alguém, tá ali na rede social para tentar passar o tempo dela para ver se acontece alguma coisa, que não consegue dormir, tem uma crise existencial, né? Tem uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico. E eu sempre pregava, né? E abria oportunidade para os jovens. Então, tipo, 60 pessoas na live, abria oportunidade para 3, para 5, quantos quisessem entrar, tivesse a disposição de entrar ali e cantar, deixar uma palavra, um louvor, para mim tava bacana. E eu tenho até hoje no meu Instagram relatos de jovens que falaram assim: Breno, depois que eu comecei a ver sua live, Deus me curou da depressão. Deus me curou da ansiedade, minha ansiedade diminuiu. Eu não conseguia dormir, mas depois de toda a live eu dormia e tinha uma boa noite de sono. Eu não precisava enfiar dentro da mente de ninguém, eu simplesmente fazia aquilo que eu sei fazer de melhor. Levar a palavra de Deus e explicar. Gente, é isso, isso e aquilo. Deus, ele ama, né? Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. O que te afasta de Deus é só o que você pratica. A pessoa que você é, mesmo sem saber falar, sem ter uma boa dicção, sem ter muito dinheiro, não faz Deus se afastar de você. O que faz Deus se afastar de você é só o pecado, a prática pecaminosa que você comete. Mas Deus, ele ainda continua sendo um ser apaixonado por você. Deus, ele te ama, ele cuida de você. E aí eu começava. Aí tinha dia que eu ia me especializar, porque eu sempre gostei de procurar, né? Então tinha dia que eu falava assim: hoje eu vou falar de depressão. Eu não sou o melhor psicólogo, mas eu vou catar no Google aqui. Vamos lá, o significado de cada palavra. Porque eu gosto de ir no significado de cada palavra, porque quando a gente pega o significado de cada palavra, a gente vai numa raiz totalmente diferente do que é, né? Então eu sempre ia no significado. Aí eu falava isso. Que nem uma coisa que eu nunca aprendi com ninguém, mas eu ensino para os jovens. Existe uma pessoa que ela se auto-sabota e tem a pessoa que se autopromove. A pessoa que se auto-sabota, ela chega em casa, ela não fala eu te amo pra mãe. Ela não fala eu te amo pro pai. Ela não abraça quando tem a oportunidade de abraçar. E a pessoa que se autopromove é aquela que vai lá na rede social pra colocar o melhor status que ela tem? Não. É a pessoa que mesmo tendo um dia ruim, ela faz questão de chegar em casa, olhar pra mãe dele e falar: mãe, eu te amo. Ela se promove todas as vezes que ela olha pra mãe dela e fala assim: mãe, eu te amo. Você é a pessoa mais importante da minha vida. E não teria outro útero para eu nascer se não fosse o da senhora. Minha mãe vai ver esse vídeo aqui e eu falo simples para ela: Vanessa, não teria outro útero para eu nascer se não fosse essa mulher. Eu sempre falo, minha mãe tinha 2 formas de resolver. Ou era na pancada ou era com Deus. Quando ela não me batia, ela me entregava na mão de Deus. Eu posso dizer, doeu muito mais quando ela me entregou na mão de Deus do que quando ela parou de me bater. Muito mais. Porque quando Deus pega para tratar com uma pessoa é totalmente diferente. Eu tenho testemunho. E eu sempre falo, gente,
Eu tô pra dizer que uma mãe que é mãe, ela pensa 3 vezes antes de entregar o filho dela, bandido, na mão de Deus. Ela sempre trata dela mesma. Então ela sempre ora, ela sempre busca, ela sempre aconselha. O filho tá devendo, ela vai lá e paga a dívida do filho. E aí Deus perguntando, e aí, quer entregar na minha mão? Porque tem gente que sabe que se entregar na mão de Deus dói. Porque aí Deus põe num presídio. Deus permite um câncer, põe no leito, para tratar com essa pessoa e essa pessoa entender que a mãe já não estava conseguindo mais tratar. E minha mãe fazia isso. Minha mãe era o tipo de mãe que tinha coragem de entregar os filhos na mão de Deus. E Deus tratou de mim. Então, hoje em dia eu tento ser bem sucinto nas minhas palavras e eu deixo bem claro, independente de religião aqui, gente. Chegamos um princípio da minha aula que não pode faltar. Eu quero começar o dia agradecendo. Já agradeceu? Já agradeceu? Já agradeceu? A metade dos jovens olha pra mim e fala, não, não agradeci. Vamos agradecer? Vamos. Independente de religião. Sabe orar? Não sei. Não, eu oro. Vamos lá. Aí eu começo, Deus, obrigado por esse dia, obrigado por isso, obrigado pelo pão, pelo alimento, obrigado por esse jovem que o Senhor trouxe aqui. Eu mesmo sem ter muita experiência, o Senhor está me dando a oportunidade de poder ensinar eles e aprender. Abre o nosso intelecto e aí muda. Muda o cenário. Os jovens, eles já olham pra mim assim com uma visão diferente, né? Eu sei que Deus toca em um ali, sobe um arrepio no braço e sai da aula já... Pô, nunca tive. Pra você ter uma noção, a nossa metodologia de aula é tão interessante que uma menina olhou... Eu tenho um vídeo no meu celular. A menina olhou pra mim e falou assim, Breno, na primeira aula do curso, a menina olhou pra mim e falou assim, minha mãe paga um curso pra mim de 5 mil reais. Eu nunca tive uma experiência que eu tive nessa primeira aula sua. Tem um vídeo gravado no meu celular. Falou, minha mãe paga um curso pra mim de 5 mil reais. Eu não tive uma experiência como essa que eu tive aqui hoje nesse curso. Porque o jovem chega lá tudo fechado, tudo retraído. Se a mãe estiver na porta esperando, acha até que eu bati neles. Quem sai tudo chorando. Mas não. Só conversei, só falei o que é a realidade. Falo na gíria deles. Falo, ó, só pra vocês entenderem. Eu tô aqui como professor, mas também sou seu amigo. Então, só pra você entender, mano, tio, parça, não é assim que você fala lá fora? Aí ele, é assim mesmo, professor. Nós fala tio, nós fala parça, nós fala que o bagulho é doido mesmo. Fala, então é assim que a gente vai conversar. Vamos falar. E aí o que acontece? A gente tem a... Como é que fala? Quando ele se identifica com a gente. A simbiose. Outra palavra também. Como que é o nome? Empatia. Não, que ele se identifica. Eu esqueci o nome dessa palavra, meu. Quando o cliente se identifica com você. É persona? Não, não é persona. Eu esqueci o nome. Me deu um branco, mas depois eu lembro. Mas é assim que a gente vai dividindo as coisas, né? A gente pega o empreendedorismo, fala, ó, sem Deus o negócio não vai. Porque até o cara mais rico do mundo sabia administrar o dinheiro dele, a sabedoria não era dele, era de Deus. Salomão. Sim. Ah, me explica um pouco mais sobre Salomão. Aí eu entro. Quando me dá uma brecha, fala, me explica mais um pouco, aí eu... Aí é que eu começo. É assim, 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 assim. Mas o que você assim. falou é importante, né? Eu esqueci o nome do fundador da Igreja Batista da Califórnia. Ele fala que a mente se aprende de duas formas: errando e alguém ensinando. Com alguém ensinando é muito mais fácil do que errando, porque errando dói demais. E você deu o testemunho de entregar na mão de Deus, né? Eu me converti há 24 anos atrás, né? E o meu encontro com Deus foi muito engraçado, no sentido que geralmente você vem, olha, fui agraciado por uma bênção, eu fui curado, eu fui abençoado financeiramente, meu casamento se restaurou. Nada, eu fiquei separado da minha mulher por 2 anos, a gente está completando agora 33, quase 2 anos separado. Eu fiquei morando num lugar que não tinha água, não tinha luz, não tinha energia elétrica, não tinha água. Eu estava numa sarjeta, que você, a beirinha da sarjeta. E Deus ainda chegou para mim e falou assim, aquilo que você falou, eu ainda vou te quebrar mais um pouquinho, tá? Eu vou te fazer um vaso de honra. Porque veio até aquela palavra, Jeremias, né? Eis que a palavra veio a Jeremias, ele disse, desce a casa do oleiro. Jeremias 18. E lá eu vou fazer ouvir minhas palavras. Eis que o oleiro fazia a obra no vaso, e quando não estava contente com a obra, quebrava e recomeçava. E assim serei eu na tua vida. Enquanto eu não estiver contente com você, eu vou estar te quebrando. E Deus me quebra todo dia, André, é impressionante. Mas eu glorifico o nome de Deus por isso, e aproveito para dar esse testemunho, porque cada dia Deus me faz uma pessoa melhor do que eu fui ontem, graças a Deus. Tem
Tem uma frase que eu levo pra mim, né? Graças a Deus. Tem uma frase, ela diz assim, ó. Eu não sou o que eu queria ser, mas graças a Deus eu não sou o que eu era antes. Né? Sim, é E ótimo. isso é muito bom, porque você entende. Sensacional. Você ainda não chegou no patamar que você quer, mas graças a Deus você não é o que você era antes. Como é que você tá hoje? Melhor do que ontem, pior do que amanhã. Exatamente, exatamente. Gente, esse bate-papo aqui tá maravilhoso. Eu ficaria mais, sei lá, umas 2 horas aqui no mínimo. Mas, cara, antes da gente terminar, vamos lá. Breno, dá um recado aí pra esses jovens olhando aqui nessa câmera. Dá um recado pra esses jovens. Nessa aqui? Nessa Nessa ou aqui. nessa? Nessa. Tá, vamos lá. Bom, jovens de todo o Brasil, aqui vai, tá? Um recado de um jovem pregador, empreendedor, um jovem que cresceu na comunidade e quer mudar a vida das pessoas que também, né, estão dentro da comunidade. O primeiro pilar que você deve colocar na sua vida é Deus. Deus, família, negócios. Porque quando você tem Deus como a sua base, ele cuida do seu espiritual e o seu corpo não é só carne, o seu corpo não é só físico, é espírito também, então você precisa estar bem espiritualmente, tá? O que eu sempre digo é que nós não temos que estar bem com as pessoas para estar bem com Deus, nós temos que estar bem com Deus para estar bem com as pessoas. E isso é muito interessante. O recado que eu deixo para vocês é que vocês precisam mudar a mentalidade de vocês e entender que antes de você pensar em pegar numa arma, pega numa caneta, pega num papel, busca um curso, nem que seja gratuito para você fazer, busca se profissionalizar em alguma coisa, porque infelizmente, eu sei que nem todos vocês foram abraçados pela família, pela casa, pelo pai e pela mãe, mas eu tô aqui como um jovem pregador, tentando fazer com que a minha palavra te abrace e alcance o seu coração. A minha intenção não é nem alcançar sua mente, é alcançar teu coração. Para fazer o teu sentimento dar razão para o seu intelecto e você mudar a sua mentalidade. Você entender que de dentro dessa favela onde você mora, você pode ser alguém de sucesso, você pode crescer, você não vai ser exceção, porque depois de você vai vir seu primo, vai vir seu tio, vai vir seu parente. Você não consegue mudar o mundo todo de uma vez. Mas se você mudar uma pessoa, essa pessoa pode mudar outra pessoa e assim a gente começa a mudar o mundo. Repito o que eu falei no começo para encerrar agora no final. O mínimo que você faz é o muito que o mundo precisa. Então, a coisa mínima que você puder fazer para mudar a vida de alguém, faça. Porque já vai ser o muito que o mundo está precisando. Ou até mesmo que o nosso Brasil está precisando. Eu arrisco dizer que o nosso Brasil não está precisando do muito. Ele está precisando do mínimo, do pouco. Porque esse mínimo e esse pouco vai gerar dentro das pessoas uma coragem, uma confiança de crescer, de dar a cara para bater, de lutar e entender que a vida não é só morango e tem giló e vai ter que comer o giló também. É isso. Sensacional. Pode ir. Eleição tá chegando. Aproveita que tem um monte de jovem que tá nos assistindo. Convoca esses jovens para poder exercer seu papel como eleitores, como cidadão, para votar consciente. Qual câmera, diretor? Nessa aqui, diretor? Então, Valdir, convoca todo mundo aí. É isso aí, rapaziada. O momento, até ontem eu estava lá no Morro Doce, na zona norte, na zona oeste de São Paulo, e minha fala foi exatamente em cima disso, André. Uma das eleições mais importantes que a gente tem para onde a gente mora são as eleições municipais. É ali que você elege o prefeito da sua cidade, que você elege os vereadores que vão fiscalizar o que o prefeito está fazendo, vão criar os projetos de leis, vão estar ali inseridos no contexto para trazer a melhoria para a cidade. E eu sinto que, infelizmente, o jovem está à parte se colocando a par dessa realidade política no Brasil. E assim, infelizmente, André, eu vejo que eles têm um pouquinho de razão, porque a credibilidade dos políticos é negativa. É sempre aquilo que a gente acabou de falar. É de 2 anos que eles nos procuram com essas promessas vazias e acaba caindo nessa mesmice e eles acabam
não criando nos seus corações credibilidade para ir para as urnas. Mas a gente precisa mudar o cenário, jovem. Você será o vereador, será o prefeito, será o senador, será o deputado, será o governador, será o presidente no futuro da nossa nação. E se você quer ocupar esse espaço, a hora é agora. É a hora de você copiar o que o Breno está falando, de buscar essas oportunidades, buscar projetos. Né? Não queria entrar nesse mérito, mas venha conversar com a gente. Procure nossos contatos, nossas redes sociais. Eu sou chefe de gabinete do vereador Rodolfo Despachante, está vindo para a reeleição, 44.380 é seu número. A gente pensa muito nesse trabalho de empreendedorismo na juventude, de trazer uma nova mentalidade para essa juventude, que a gente sabe que eles serão o futuro. É óbvio, é uma questão de sine qua non de sobrevivência. O jovem de amanhã será o tiozinho que sou. Eu fui jovem um dia. E aos 14 anos, da mesma forma que eu entrei, comecei a trabalhar, eu fui inserido na política. Esse vírus foi me picado e eu fiquei contaminado até hoje. Como eu disse, sou apaixonado. E eu tenho certeza, você jovem, se for contaminado por esse vírus, eu tenho certeza que você vai poder mudar a nação, você vai poder mudar seu bairro, você vai poder mudar a tua vida entendendo o que é política, o que é a boa política. Vem para essa campanha, vem para essa eleição, vem para essa urna, não deixe seu voto cair no ostracismo. É isso que eu tenho para dizer para os jovens, André. Obrigado. Sensacional. Estou diante aqui de dois oradores espetaculares. Imagina. Breno, para a gente encerrar, aproveita, deixa quem quiser conhecer mais o Breno, o trabalho que você faz. Eu sei que você também tem um trabalho de mentoria de pregadores. Então, quem quiser saber mais do Breno, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, como é que faz? Nessa aqui? Nessa aqui. Nessa aqui? Bom, para quem quiser acompanhar mais, né, o pregador Breno Santos, nas redes sociais eu tenho um TikTok, que é o preg.breno, né, Breno Santos, e eu tenho um Instagram, que é minha rede social principal, que é Breno Santos, com 2 S no final, _ oficial, né, por meio dessa rede social simples. Eu não tenho seguidores, eu tenho discípulos, porque esse foi o mandamento que o meu mestre me deixou, não fazer seguidores, mas fazer discípulos, porque seguidores é só número, discípulos é um acompanhamento totalmente diferente, é uma mudança de comportamento, mudar a mentalidade deles. E eu sigo influenciando jovens a isso. Ensino você a pregar, não ensino você a ser o melhor pregador do mundo, tá? Porque isso também é uma capacidade que você tem que buscar dentro de você. Mas eu ensino os principais pontos que você precisa para não ficar nervoso na hora de pregar, ter uma boa desenvoltura, né? Saber falar bem, ter uma boa oratória, saber destrinchar o texto, né? Ter um começo, um meio, um fim, uma introdução, uma aplicação, uma explicação, para que você não venha se perder. Eu ensino até técnicas para você perder o nervosismo, né? Quebrar com esse negócio, porque isso é uma ferramenta que o diabo utiliza para paralisar toda pessoa. Toda pessoa tímida, ela perde oportunidades que são geradas para ela. Todas as vezes que eu falo assim, eu não vou fazer, eu perdi já uma oportunidade. Isso foi gerado através de uma timidez. A gente tem que quebrar isso aí, né? Para nós que somos do meio gospel, assim, que tentamos influenciar vidas de uma forma espiritual, se a gente não quebra esse negócio da timidez, vidas ficam sem ser mudadas, sem ser transformadas. Então a gente tem que quebrar esse negócio, né? Então, acessa lá, Breno Santos, _oficial, né? No Instagram e no TikTok também. E quem quiser aprender marketing digital com você, empreendedorismo, educação financeira, como é que faz? Então, hoje eu dou aula em uma escola, pode citar? Pode. Não tem problema não? Não. Hoje eu dou aula numa escola, né, chamada Depois Enjoy. a gente convida eles para patrocinar, não tem problema. Pode ser. Eu dou aula hoje numa escola chamada Enjoy, né, onde segue transformando e revolucionando vidas, né, aqui dentro do estado de São Paulo e pelo Brasil também. O curso é gratuito, tá? Você não precisa pagar nada. Eu vou ceder o material de apoio para você, resumo de cada aula, apostila do aluno, totalmente gratuito. Você vai lá, faz uma semana e ainda sai com um certificado para provar que você fez, sabe do que tá falando e tem propriedade para começar a ser um empreendedor e começar a ganhar dinheiro através do marketing digital aí no conforto da sua casa, com o seu celular e com a internet. Pera aí, Valdir, como é que é o negócio? Você vai ensinar para o jovem marketing digital, educação financeira, que mais? Inteligência emocional de graça? Em uma semana? Em uma semana. Por isso que eu trouxe ele para dentro da campanha do Rodolfo. O cara é gênio, o cara é mágico.
E ainda sai com certificado Segue ainda. o certificado. Pra mostrar pra mãe. Pra mostrar pra mãe. Espetacular. Ô jovem, ô diretor, manda aqui pra mim. Jovem, você. Cara, você quer aprender marketing digital, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Você quer aprender educação financeira, quer administrar o dinheiro que você vai ganhar. Você quer ter inteligência emocional para poder falar em público, para poder vender aquilo que você está comercializando, teu serviço, por aí vai. Em uma semana, melhor ainda, de graça, com material de apoio e tudo mais. Poxa, entra, procura lá nas redes sociais Pode suas. procurar, só me chamar lá. Só me chamar Gente, lá. é só procurar as redes sociais, tá aparecendo aqui. Então aproveita de graça uma semana com um cara sensacional como esse. É que eu não tenho mais meus 22 anos, Né? viu, Valdir? Mas você sabe que a gente estava conversando agora há pouco e o André e o Breno são testemunhas. A gente levar esse produto para as É comunidades. isso que eu ia falar. Sim. Eu posso dar um último recado aqui? Por favor. Posso dar? Traz a câmera aqui minha, que agora eu vou conversar sério com esse jovem. Jovem, enquanto você estiver achando que isso não pode acontecer, se prepara que vai se tornar realidade. Para isso se tornar realidade, eu preciso apenas que você vá em um objetivo local e digite objetivos números 44380. Rodolfo despachante para vereador, nós vamos fazer isso virar uma política pública e colocar isso dentro da escola. Você não vai precisar sair da escola para ganhar dinheiro. Na escola você vai ganhar mais dinheiro que o seu professor. Escuta o que eu tô falando. Você vai mudar a história da sua casa. E eu creio que o marketing digital ainda pode ser a renda, como eu posso dizer, a renda fixa, principal da sua casa. Você vai ajudar a sua mãe, você vai pagar a conta, você vai pagar um gás, vai pagar a conta de luz através disso. Vamos fazer isso daí virar uma política pública, vamos inserir isso dentro da Sensacional. escola. É o que a gente estava discutindo agora há pouco, como transformar essa realidade em política pública. E dá para fazer, André. Dá para fazer. E, Valdir, quero saber o seguinte. O perfil tiozinho tá on, vai sair ou não vai sair? Tá totalmente on, graças a Deus. Passou uma semana difícil aí, que a gente, se não fosse as orações, mas já tá o vídeo dele circulando nas mídias aí, dando recado para quem estava desacreditando. Meu neguinho, você acredita que a concorrência falou, né? Ele morreu. Ah, que absurdo. Mas o tiozinho tá on, 44380, estamos no todos os cantos da cidade, ninguém está entendendo o que a gente está fazendo. Sabe por que, Breno, não está entendendo? Porque quando a gente olha nos olhos das pessoas, a gente tem empatia, a gente sabe o que ela está sentindo do outro lado, a gente sabe o que ela está sofrendo, a gente sabe porque a gente passou por essas necessidades. A gente veio de baixo, a gente está crescendo, a gente está buscando. E quando você fala de empreendedorismo e saúde financeira, a gente mostra para o dinheiro quem manda a gente, e a gente só tem só temos um patrão que se chama Deus. E é isso que a gente está trazendo para as comunidades, é isso que a gente está trazendo para a sociedade. Uma verdadeira política, uma verdade absoluta, que é aquilo que é compromisso, é entregar o trabalho e o voto ser consequência desse trabalho. Sensacional. Valdir, muito obrigado Que pela isso, participação. nós que agradecemos. Pelo Breno, amor de Deus. muito obrigado. Nós que agradecemos. O prazer foi nosso de estar aqui. E você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, o que vocês acharam desse bate-papo? Eu adorei, eu achei sensacional. Lembrando você, jovem, procura o Breno. Ele tem um projeto maravilhoso que vai transformar a sua vida em uma semana. Olha, é que eu não tenho 22 anos mais, hein? Mas deixa o teu comentário aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Se eu não souber responder, eu passo a questão para o Breno, passo para o Valdir. Eles vão responder você. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Você que tem um filho, você que tem uma filha, você que tem um primo, uma prima que está assistindo, poxa, compartilhe esse conteúdo com eles. É importante, é utilidade pública. Eles vão ter a chance de mudar de vida em uma semana, vão aprender a ganhar dinheiro. Poxa, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter a sua independência financeira. Então, compartilhe esse vídeo, esse podcast com todo mundo. Perfeito? Combinado? Lembrando vocês, nosso podcast está no YouTube, está nas plataformas de podcast, está lá na programação da Croma Mais TV, os cortes estão lá nas redes sociais e eu espero vocês. Até uma próxima.